A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 2 e versículo de número 51 e 52, que vai nos dizer assim: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer que anualmente os pais de Jesus, aqui que era José e Maria, eles iam para a festa da Páscoa em Jerusalém. E quando eles foram para essa festa aqui, Jesus tinha 12 anos de idade. Quando Jesus ali ficou no meio dos doutores. A Bíblia nos diz que durante 3 dias seus pais o procuravam. Quando o encontraram, 3 dias depois, versículo 46, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus estava no meio dos doutores, dos mestres, daqueles que tinham grande conhecimento, grande sabedoria. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 47, todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Maria e José encontraram Jesus entre os rabinos, entre os mestres, entre os sábios. E o que eu acho interessante, irmãos, nessa palavra é que a Bíblia vai nos dizer que Maria, ela guardava essas coisas no coração. Maria não era uma pessoa que ficava querendo mostrar o que ela possuía. Você não precisa mostrar o que Deus lhe entregou. Você não precisa sair contando os propósitos de Deus. Você não precisa sair contando o quanto você é abençoada, o quanto o Senhor te agraciou. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que o anjo Gabriel disse que Maria era agraciada. Só que Maria, irmãos, ela era uma mulher muito sábia. Ela não tinha necessidade de expor propósitos para ganhar méritos, para mostrar que Deus estava com ela. Mas ela silenciava. Ela guardava as coisas no coração. Deus só entrega grandes propósitos a quem sabe silenciar. Eu vou repetir para você entender. Deus só entrega grandes propósitos a quem sabe silenciar. O Senhor te trouxe aqui para lhe dizer, é tempo de silenciar para viver grandes propósitos. É tempo de guardar as palavras de Deus no coração. É tempo de ter um secreto, um segredo com Deus. Irmãos, tem coisas que o Senhor nos revela, que Ele nos fala, que Ele nos entrega projetos, sonhos, propósitos, que nós não podemos sair falando. As pessoas no tempo de hoje têm uma necessidade de expor tudo. E o Senhor está dizendo, não exponha os meus projetos. Para você viver projetos de Deus, você precisa pedir a Deus para refrear a sua língua. Para você aprender a guardar os propósitos que Deus tem preparado para você, porque Deus tem propósito para você. Ele tem coisas grandes para te revelar. E eu observo isso, irmãos, na palavra do Senhor. Você observa que as pessoas que Deus tem algo grande para entregar, que Ele entrega grandes propósitos, são pessoas que sabem silenciar. São pessoas que sabem guardar. O Senhor está dizendo, guarde o projeto. Maria, ela guardava tudo no seu coração. Ela não saía falando e dizendo, tá vendo, esse aí é o Filho de Deus. O anjo Gabriel me visitou, me chamou de agraciada, disse que eu era bem-aventurada e me entregou este grande propósito porque eu sou melhor do que todo mundo. Não, Maria não agia dessa forma. Nós precisamos ter humildade, sabedoria para vivermos os projetos de Deus. Declare comigo, eu creio que Deus está me dando maturidade e sabedoria. Eu creio que Deus está me dando maturidade e sabedoria. Deus não entrega grandes propósitos, irmãos, a pessoas falastronas, a pessoas soberbas, arrogantes, prepotentes, que acham que é sobre elas. Maria entendia. Não é sobre mim, mas é sobre um propósito de Deus. E o propósito de Deus é maior do que o meu eu. Os propósitos de Deus, irmãos, tem que ser maior do que a nossa vaidade, do que o nosso ego, do que o nosso eu. Nós temos a mania de queremos mostrar tudo. E o Senhor está dizendo, para, silencia, guarda. Eu tenho coisas grandes para te mostrar. Eu tenho o céu para abrir para você. Eu tenho revelações profundas para te entregar. Mas você precisa aprender a silenciar. Irmão, se a gente não silenciar, os propósitos correm risco.
Se a gente não silenciar o inimigo das nossas almas, ele vai achar brechas para destruir o que Deus nos entrega. Enquanto está em segredo entre você e Deus, ninguém sabe, irmãos. Ninguém vai conseguir destruir, ninguém vai conseguir arruinar, ninguém vai conseguir entrar para tentar atrapalhar o projeto de Deus. Quando o projeto é de Deus, você se cala, você guarda até que Deus cumpra o que ele tem para fazer. Tem pessoas, irmãos, que enquanto as coisas ainda são projetos, não estão nem no papel e na caneta ainda, só estão na mente. Elas já estão falando, elas já estão contando. E o Espírito Santo, ele te trouxe aqui para lhe dizer: guarde, eu te entreguei projetos aqui, ó. Eu coloquei sonhos aqui e no teu coração. Mas é para você guardar. Porque eu tenho coisas grandes para fazer. Se você não guardar, pessoas vão tentar atrapalhar, pessoas vão tentar destruir. Aqui estava Jesus no meio dos doutores, mas Maria, com a sua sabedoria, não saiu falando: este aqui é o Filho de Deus. Maria não saiu mostrando para aqueles religiosos que estavam ali quem era o verdadeiro Messias. Ela não teve, irmãos, a necessidade de expor que a simplicidade de Maria, que ela tinha, venha sobre os nossos corações. Porque ela era uma mulher simples, uma mulher sábia. Uma mulher que sabia guardar propósitos. Uma mulher que sabia guardar o projeto de Deus. Por isso Deus entregou para ela um projeto mais do que especial. Um projeto que ele não entregou para ninguém nessa terra. Porque ele olhou para ela, irmãos, e viu uma mulher agraciada, uma mulher abençoada, uma mulher sábia. O Senhor está dizendo para você: eu quero olhar para você e ver alguém que guarda segredo, alguém que tem sabedoria, alguém que eu posso confiar. Você confia os seus segredos a quem sai falando demais? Você confia os seus segredos a quem você sabe que conta, a quem você sabe que não aguenta guardar? Você conta? Não. A gente não expõe, irmãos, os nossos segredos, as nossas coisas valiosas para pessoas que a gente sabe que não são de confiança. Aí Deus tem que olhar para mim e para você e tem que ver pessoas de confiança para ele nos entregar os segredos dos céus. Porque se ele olhar para nós e ver que nós não somos de confiança, certamente ele não nos entregará grandes propósitos. O Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: eu quero te entregar grandes propósitos. Eu quero trazer grandes revelações para você, mas você precisa aprender a silenciar. Quando eu menciono Maria aqui, o Espírito Santo me lembra também de Joquebede. Joquebede guardou um grande propósito também. Joquebede guardou o libertador dos filhos de Israel da terra do Egito. Mas era uma mulher que guardava o segredo, era uma mulher que ocultou, era uma mulher que sabia guardar o propósito. É por isso que eu digo para vocês, respaldada na palavra, que Deus não entrega grandes propósitos para quem fala muito, para quem não guarda o segredo. Por quê? Porque os projetos de Deus, irmãos, são para serem vividos e não para serem frustrados. E não para o inimigo ficar lutando contra todo o tempo porque falamos demais. Porque muitas vezes nós atraímos inveja para a nossa própria vida, sabia disso? Nós atraímos o que é ruim porque falamos muito. Mas quando a gente aprende, irmãos, a guardar a língua, quando a gente aprende a silenciar, coisas grandes acontecem na nossa história. O Senhor quer fazer coisas grandes na tua vida. Ele está dizendo: guarda o sonho. Aquele projeto que ainda está aqui, você não colocou ainda nem no papel, mas eu já te entreguei. Guarde, porque eu tenho pressa em executar, eu tenho pressa em cumprir, eu tenho pressa em fazer. Mas para Deus fazer acontecer os propósitos na nossa vida, nós precisamos guardar o segredo. Nós precisamos silenciar. Nós precisamos aprender a ter maturidade e compreendermos: o propósito não é meu, é de Deus. Então eu não posso sair falando do que não me pertence. Me foi entregue, mas é dele, irmãos. Tem sonhos, tem projetos que Deus lhe confiou, mas os sonhos e projetos são dele. Então você não pode ser uma pessoa que age com irresponsabilidade. Quando você tem uma quantia em dinheiro alta na mão, você sai gritando na rua dizendo que você tem? Eu tenho 50 mil, eu tenho 20 mil, eu tenho 30 mil, eu tenho 5 mil. Você sai falando isso na rua? Não, por quê? Porque você sabe que alguém pode ouvir e vir te roubar, não é assim? Pois é. Assim são os projetos que Deus nos entrega. Se a gente sair contando: porque eu confio em fulana. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você confia em fulano e fulana tem alguém que ela também confia, e essa pessoa também tem alguém que confia, e assim os seus segredos são expostos para muita gente, porque você conta para uma pessoa que sai contando para várias. Quer contar para alguém os seus sonhos? Quer contar para alguém os seus projetos? Conte para Deus.
Conte para Deus, porque se Deus estiver nesses projetos e nesses sonhos, Ele fará acontecer. Ele mesmo vai trazer a conclusão, e quando a conclusão chegar, você testemunha. Quando a conclusão chegar, você compartilha a sua alegria, mas enquanto isso, enquanto for sonho, enquanto for projeto, guarde Jesus. Aqui ele ainda não estava no tempo de cumprir o seu propósito, ele tinha 12 anos de idade. Então Maria precisava guardar até os 30 anos, Jesus precisava ficar ali protegido. Tinha um tempo para o propósito ser exposto, tinha um tempo para o propósito, irmãos, ser colocado diante de todos, para que todos soubessem quem era Jesus. Mas enquanto o tempo não chegava, aqui havia uma mulher que guardava todas as coisas no coração, chamada Maria. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Por que Jesus crescia? Por que Jesus se fortalecia? Porque Maria guardou o propósito. Porque Maria não estragou contando para quem poderia destruir. Tem pessoas, irmãos, que podem destruir o propósito. Tem pessoas que podem arruinar o plano que Deus lhe entregou. E o Senhor está dizendo, é por isso que você tem que vigiar. Tem um tempo de falar e tem um tempo de calar. E este tempo agora que você está vivendo, diz o Senhor, é tempo de calar. É tempo de você guardar o que eu te entreguei. Maria guardou, Maria cuidou, Maria zelou, Maria protegeu o projeto de Deus. Ela compreendia, esse menino pertence a Deus. Este menino é projeto de Deus. Não foi Maria que pediu a Deus para dar para ela Jesus, mas foi Deus que entregou para ela uma responsabilidade. Deus te entregou sonhos e projetos que Ele te entrega são responsabilidade. Se Deus disser para você, conta para fulano, você pode até contar, porque tem pessoas que fazem parte, como aqui no caso José, fazia parte do propósito com Maria. Mas outras pessoas, irmãos, não poderiam saber. Maria precisava ter a sabedoria de ocultar, de guardar, de proteger. Porque Jesus foi entregue para ela para que ela cuidasse, para que ela protegesse, para que ela zelasse dele até o propósito de Deus começar a ser manifesto aos homens. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa aprender a silenciar até chegar o tempo do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Até chegar o tempo em que Deus cumpre aquilo que Ele nos prometeu. Vai chegar um tempo em que você vai poder testemunhar. Vai chegar um tempo em que todos contemplarão que Deus falou contigo, que Ele te entregou sonhos, que Ele te entregou projetos e que eles aconteceram. Porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. A Bíblia vai nos dizer que José recebeu de Deus 2 sonhos. E quando José recebeu de Deus 2 sonhos, a Bíblia diz que ele contou aos seus irmãos e quase José morre por isso. O Senhor está dizendo para você, cuidado. Porque tem pessoas que podem matar os sonhos. Tem pessoas que podem matar o projeto. Os irmãos de José queriam o matar por causa dos sonhos. Porque eles tinham inveja. Irmãos, isso é mais sério do que o que a gente imagina, do que o que a gente pensa. Existem pessoas que têm inveja. Existem pessoas que não suportam ver o crescimento. Existem pessoas que são inflamadas pelo maligno para tentar destruir os projetos de Deus. Deus tinha um projeto com José. José se tornaria governador para livrar aqueles a quem Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito na sua vida e o Senhor está dizendo, guarde o segredo. Faça como Maria, faça como Joquebede, mulheres sábias que guardaram, que não agiram com imaturidade. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, não haja com imaturidade, mas seja alguém que silencia, seja alguém que sabe a hora certa de falar e a hora certa de calar, talvez. Você tenha problemas com isso. Você diz, irmã, eu não consigo reter, eu não consigo guardar projetos, eu não consigo guardar sonhos. Porque quando eu vejo, já falei, peça ao Espírito Santo, Senhor, me ajude a refrear a minha língua. Eu não consigo, eu não posso sozinha, mas o Senhor pode. E certamente o Senhor te ajudará. Certamente o Senhor trará para a sua vida, meu irmão e minha irmã, um domínio próprio para que você possa dominar, para que você possa controlar. Maria tinha domínio próprio. Maria guardava no coração. Guarde os projetos, guarde os sonhos no coração.
Quando chegar à conclusão, todos saberão que o projeto que você tem nas mãos é de Deus. Todos saberão que Deus te escolheu. Não seja uma pessoa apressada em querer mostrar que Deus é na tua vida, em querer mostrar que Deus te escolheu. Não, você não precisa disso. O que você precisa entender é que a maturidade precisa vir sobre a tua vida e junto com ela a humildade. Porque um grande projeto Deus está prestes a te entregar. Deus está prestes a fazer coisas grandes na tua vida. E quando Deus está prestes a fazer coisas grandes na nossa vida, Ele nos alerta para que a gente cuide do projeto, para que a gente cuide do propósito. E essa palavra hoje é um alerta. Cuide do que Deus está te entregando. Aqui estava Maria. Jesus estava no meio dos doutores. Maria poderia muito bem ali se gabar. Maria muito bem poderia dizer ali: aqui é o Filho de Deus e eu gerei ele, porque Deus me escolheu e me chamou de agraciada. O anjo Gabriel me visitou, mas Maria guardou. Maria tinha sabedoria, não tem a necessidade de expor. Quem é feliz vive e não expõe. Não seja uma pessoa que está expondo aquilo que é precioso para você, mas seja alguém como Maria que guarda o propósito. Declare comigo: eu vou guardar o propósito e vou ter a sabedoria que Maria teve. Eu vou guardar o propósito e vou ter a sabedoria que Maria teve. Lembre-se, Deus não entrega grandes propósitos a pessoas que não têm sabedoria, a pessoas que não sabem refrear a língua. Quer ver grandes sonhos? Quer ver grandes propósitos de Deus? Aprenda a refrear sua língua e não fale os sonhos que Deus te entregou, os projetos que Deus te entregou. Ele está dizendo para você, são segredos dele contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por nos instruir de maneira tão clara, nos mostrando que os sonhos do Senhor precisam ser guardados. Os projetos que o Senhor nos entrega não são nossos, Pai, são teus. Estão nas nossas mãos emprestados, Senhor. E como os projetos são teus e não nossos, é o Senhor quem dá a direção. É o Senhor, Pai, quem nos diz o que nós devemos fazer. Maria guardava no coração. Oh Deus, nos dá sabedoria para que a gente venha silenciar os propósitos, para que a gente venha silenciar os projetos, pois queremos viver, Pai, o sobrenatural dos céus. Queremos viver aquilo que o Senhor determinou e mandarai para nossa vida, Senhor. Queremos guardar os sonhos, guardar os projetos, Senhor. Não queremos que os sonhos sejam expostos, Pai, por vaidade. Oh, Senhor, nós não queremos, meu Pai, por vaidade, mostrarmos os nossos sonhos. Não, meu Deus. Nós não queremos nos gabar com os teus projetos, mas entendemos, Senhor, que os teus propósitos são para serem vividos, são para serem guardados, Senhor. Não são para serem expostos, meu Pai. Somente no tempo certo em que o testemunho acontece, nos mostra, Pai, qual é o tempo certo de falar, qual é o tempo certo de calar. Ajuda pessoas aqui que precisam, meu Deus, da tua ajuda para refrearem a língua, para guardarem o propósito, porque grandes coisas o Senhor tem para entregar, grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida dos teus filhos, Pai. E por isso esta palavra de Aribicandaramandaraya. E por isso, Senhor, esta palavra de alerta. Hoje o Espírito Santo está te alertando e dizendo: guarda, silencia, guarda no teu coração, pois eu vou cumprir aquilo que eu tenho te revelado. O Senhor tem coisas grandes para fazer na tua vida, por isso silencia, Pai. Eu sei que batalhas aqui serão vencidas no silêncio e pessoas aqui cantarão o hino da vitória e darão culto e ações de graça. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação,
para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta para os teus filhos, Pai. Que haja testemunho para que eles venham contar para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu te peço também que o Senhor tome aqueles que estão aqui diariamente, que o Senhor os abençoe, os prospere, conceda o desejo do coração deles, Pai. Segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, e falando melhor aos corações dos teus filhos de maneira especial, meu Pai. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Muitas vezes queremos viver grandes propósitos de Deus, mas não aprendemos a silenciar. Através dessa palavra, o Espírito Santo nos mostra que quem tem grandes propósitos precisa aprender a guardar eles no coração. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Lembre-se, é tempo de silenciar, pois Deus tem coisas grandes para fazer. Que Deus te abençoe.